Então só pode ter uma verdade. E a coisa, estudante em colégio católico, sempre muito ordeiro. Já vi a escola sofrendo nas redes sociais com lacração de alguns pais. Como se defender? Falando de maneira madura, se posicionando de maneira sóbria e afirmando os valores essenciais. Que nem uma pessoa veio me xingar esses dias falando, porque não sei o que. Eu falei, gente, só pra. Porque você falou do documentário What is a Woman e eu achei ofensivo, porque você mencionou. Eu falei, cara, não é ofensivo falar que existe o sexo biológico. Tem coisa que a gente tem que falar, porque assim, o mundo enlouqueceu tanto. A pessoa está ofendida com a seguinte frase: existe o sexo biológico. Essa é uma coisa surreal, se você parar pra pensar. Religião, cada um tem a sua. Não. Só uma religião pode ser verdadeira. Se o cristianismo é verdadeiro, o islã é falso, e vice-versa. Como assim, Guilherme? Tem aspectos dos dois que são em comum, sem dúvida. Mas no Islã, Cristo não ressuscitou. Inclusive é ofensivo falar que Cristo ressuscitou. No Islã, Cristo não ressuscitou. E no cristianismo, Cristo ressuscitou. Aliás, no Islã, Cristo não foi crucificado. Se você pegar toda a tradição islâmica, Cristo não é crucificado. A tradição cristã, ele foi. Para um cristão, de verdade, é ofensivo falar que Cristo não foi crucificado. E para um muçulmano, de verdade, é ofensivo falar que Cristo foi crucificado. Não, as coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou Cristo é Deus ou ele não é. Se o Cristo é Deus, você não tem como ser, em um sentido... você não tem como falar, eu sou da religião judaica se o Cristo é Deus. Porque não é. Você é cristão. Não tem como. O Messias veio. Não tem como você falar. Uma coisa contradiz a outra. Isso não quer dizer que, novamente, não tem aspectos que vai ter. Tem aspectos comuns em todo tipo de sistema. Mas existe existe uma diferença grande entre uma coisa e a outra. E não pode ser, as duas coisas não tem como ser verdadeiras ao mesmo tempo. Mas Guilherme, eu abraço todas as religiões, porque para mim o Cristo nem ressuscitou. E fala, você não é cristão então você não pode falar que você é um cristão que abraça as outras religiões. Na verdade o que tem que falar é que você não é cristão. Então não é possível que o Islã e o cristianismo sejam verdadeiros, coexistam como verdades. Não é possível, não tem isso. Mas é mais inclusivo se eu falar que tem várias religiões verdadeiras ao mesmo tempo. Não é real. E essa versão, toda essa versão liberal do cristianismo, ela é uma vergonha, ela é um negócio que não agrega para ninguém e não ajuda ninguém. Você fala, não, eu acredito num cristianismo sem dogmas. Então você não acredita no cristianismo, você acredita num outro treco que não o cristianismo. Usualmente quem fala que acredita num cristianismo sem dogmas, na verdade acredita na religião civil do progressismo, não no cristianismo. E a religião civil do progressismo pode falar o quanto for que ela que é relativa, que tem várias verdades. Na prática, se você transgredir os dogmas e os preceitos da religião civil, você vai ser perseguido igual. E quem diverge desses princípios vai ser perseguido. Então não é verdade. Na prática a pessoa não se porta dessa maneira. Então não é real que toda religião é boa. E do mesmo modo, não são todos os costumes, todos os povos que são igualmente bons. Mas você não pode julgar outros povos. Sim, vou dar um exemplo. Matar um inocente. Matar um inocente é errado. E se uma tribo em tal lugar mata um inocente? A tribo em tal lugar está errada. Simples assim. Se a sua cultura matar um inocente está errado. Porque matar um inocente é errado. Não me interessa se é na tribo onde for, se for na espaçonave, se é o grupo de ET, se é uma comunidade de sei lá o que. Em todos os lugares matar um inocente é errado. Isso que é a lei natural, fim. Mas e se o padre da sua igreja chegar e falar que matar um inocente é correto? O padre da minha igreja está errado. E está contra a minha religião, inclusive. Não existe a autoridade da verdade, é a única autoridade totalmente absoluta, totalmente definida. Ela não é, você não pode, porque assim, se você transgredir a verdade, você perdeu. A natureza humana está se autodestruindo. E se o Papa falar alguma coisa que contraria a doutrina, a tradição da doutrina, ele está errado. Se o Papa chegar e falar que Deus existe, que Deus não existe, o Papa está errado. E eu vou falar, o Papa está errado. Se o Papa chegar em público e falar, Deus não existe, eu vou falar, o Papa está errado. Aliás, o Papa não tem autoridade para ir contra a verdade. Ninguém tem autoridade para ir contra a verdade. Não existe essa autoridade. Aliás, quem é contra a verdade perde a sua autoridade. Não há autoridade no que não é verdadeiro. Não existe. Mas eu mando, mas eu sou a grande imprensa, mas eu sou o governo, mas eu sou o quem for.
Você não pode ir contra a verdade, do contrário você não tem autoridade. Eu não estou nem aí se passar uma lei falando que a gravidade não existe, a gravidade continua existindo. A lei que fala que a gravidade não existe é falsa. Mas você é obrigado a aceitar, falando, não é real.